Antes de começar, quero dar-vos algumas explicações, porque eu fiquei algum tempo sem lançar, foi uma semana, dar este tempo, no máximo para 2 semanas. Eu tentei trazer o programa já a semana passada, porque eu queria trazer primeiro, abordar a questão dos treinos primeiro, tal como tinha falado com vocês, mas foi impossível, não chegámos a um consenso de tempos. A questão de treino está marcada e vai chegar eventualmente. Então, por isso, hoje decidi adiantar outro convidado que trago hoje, que certamente terá coisas muito interessantes para vos dizer. Portanto, vamos lá ao treinador de hoje. Na sua quinta época de jogo, Peruzinhos Reborn já conquistou 4 títulos, com destaque para o título conquistado ano passado, não é? Foi campeão da CNS. E está aqui hoje para nos mostrar como é que portanto, um novato encara o jogo à sua maneira. Atenção, que não estamos a afirmar que esta é a melhor estratégia, ou que é assim que se deve jogar, etc. O que se pretende aqui é perceber como é que um jogador novo aborda o jogo, se vai entretendo e consegue acompanhar isto com a evolução do seu clube e evoluindo, subindo patamares progressivamente até ao seu objetivo. Portanto, a primeira questão que te quero fazer é, Peruzinhos, traz o seguinte problema. Tendo tu feito uma subida tão abrupta até à segunda divisão, em 5 épocas chegaste à segunda divisão, o que é relativamente, não, é efetivamente muito rápido. De que forma é que isso travará outros tipos de desenvolvimento? Isto se travar. Ou seja, essa aposta que tiveste prejudicou-te em alguma outra coisa, ou tens conseguido combinar todos os aspectos e conciliar todos os caminhos deste jogo? Ora, antes de mais, olá a todos. Espero que estejam todos bem, nesta altura complicada. E bola para a frente. Olá também para ti. Portanto, no que tu me falas da subida rápida, efetivamente, não é, acho que, pela minha experiência, que não deve ser muito natural ser uma subida tão rápida. Mas não foi algo que eu tenha feito por isso. Ou seja, eu subi naturalmente, acho que é relativamente fácil subir a uma CNS. Agora, é muito mais difícil subir a uma segunda divisão. Eu subi à segunda divisão, mas a nível de estratégia de jogo é mau. Ou seja, subir logo a uma segunda divisão. Porquê? Porque eu basicamente não criei bases. E eu, quando falo em bases, principalmente de juntar dinheiro e de tornar o clube competitivo a nível financeiro. Mas isso é algo que eu e a malta nova também vai-se apercebendo com alguns erros que comete e vai mudando a sua forma de ver. Só para teres uma ideia, eu ano passado, quando fui campeão da CNS, que não contava, até porque o meu objetivo no início da época, os objetivos que nós temos que colocar, eu era ficar acima da tabela, ou seja, nos 12 primeiros, nunca contava sequer chegar ao playoff. Sim, tinhas um grupo difícil, tinhas o Paulo, tinha pessoal já com uns aninhos de TM. Eu não contava. Contudo, como no ano anterior eu tinha tido uma época muito fraca, eu decidi ir ao mercado e fazer algumas contratações. Contratações que não foram todo caras, mas que foram de jogadores já de uma certa idade. E foram esses jogadores já de uma certa idade que me permitiram efetivamente subir à segunda divisão. Contudo, eu a meio da época, sensivelmente, ou se calhar nem tanto,
decidi não contratar, independentemente de se acabasse em primeiro ou em que lugar acabasse, não contratar mais nenhum jogador de idade. Dedicar-me único e exclusivamente ao trading. E foi isso que eu fiz. Comecei a comprar jogadores não para entrar na equipa titular, foi único e exclusivamente para comprar, melhorar e revender. Ainda assim, pronto, consegui o primeiro lugar, mas depois, qual é o reverso da medalha? O reverso da medalha é que eu não conseguia, basicamente, juntar grande dinheiro, porque eu tinha uma massa salarial e todos os outros gastos, ou seja, ao domingo à noite, quando era feita o ajuste, eu tinha sempre uma média de 35 milhões negativos ou seja, o clube não evolui. O clube não evolui de forma Sim, fluida. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas olhando para as tuas infraestruturas, sim. Pelos vistos tu conseguiste conciliar esses dois caminhos bem feito, porque tens as estruturas relativamente bem evoluídas. Claro que se podias ter mais, podias, sei lá, podias, mas não sei se isso traria tanta diversão para ti para o jogo. E um jogador que é novo também, ao invés de se focar exclusivamente em sei lá, em evoluir-se ao ponto de o caminho mais rápido para chegar à Primeira Liga, encontrar outros caminhos que se calhar mais demorados um pouco, mas que o permitam divertir-se mais a jogar? É assim, eu acho que o caminho mais rápido para chegar à Primeira Liga, logo aí, será sempre o caminho mais longo. Ou seja, tens que ter muita paciência. E é algo que quando nós chegamos, nós não temos a noção. Nós olhamos para o jogo, nós não vemos metade. Nós olhamos e o que é que vamos? Exato. Vamos transferências, vemos ali umas estrelinhas, vemos alguns milhões que eles não dão no início e bola para a frente, contratar alguns jogadores. E depois percebemos que não é bem assim. Mas por acaso, a nível de infraestruturas, eu tive sempre presente e tive também algum pessoal, o Sony e outras pessoas que me disseram, vai subindo as estruturas, que as estruturas são importantes, lá está, a nível financeiro. E eu tentei sempre, se eu tivesse dinheiro e tivesse que escolher entre uma infraestrutura e um jogador, eu ia sempre para a infraestrutura, sempre. Ou seja, o jogador sempre ficava sempre em segundo plano. Tanto que eu tenho sempre as infraestruturas a subir, neste momento tenho a subir, só que como já estão no nível alto, estamos a falar... Ou seja, já não é só o ter dinheiro ou não, é uma questão de espera. Estamos a falar de 60 dias, salvo erro, para subir um campo de treinos a nível 9. Ou seja, são 60 dias que eu vou ter que esperar, não há como subir a outro nível. E é assim, eu vou tentar seguir sempre até ao final, a nível de infraestrutura. Sim. E não sei se me perguntaste mais alguma coisa que agora me esteja a faltar. Não, era isso. Mas outra questão que tenho para te colocar, eu vi há pouco um post, já não me lembro qual e já não me lembro de quem, em que creio que foste um pouco cético em relação à Academia Campo de Treinos a nível 10. Não fui eu. Não? Não, por acaso não. Até que o Vamp fez uma comparação com as equipas da Macedónia. Posso ter sido cético em alguma situação, porque eu realmente estive nesse posto, mas não em relação a ter um campo de treinos a 10. Pronto, era isso. E a academia, era isso que eu queria esclarecer. Se achas que ter academias de campos de treinos em nível 10 é efetivamente valoroso? Ou se achas que há outra maneira de jogar o jogo sem ser essa que vai dar tanto sucesso? Há outra maneira de jogar o jogo, que é uma maneira basicamente através do trading. Mas eu pessoalmente, e acho que é uma enorme mais-valia para o jogo e acho que faz parte da piada e do desafio que é o jogo, ter um campo de treinos a 10 e uma academia a 10. Até porque a academia a 10 temos muito mais probabilidade de tirar bons jogadores que nos possam dar ganhos elevados.
Eu posso dizer que os meus jogadores atualmente que eu tiro são relativamente fracos. Tenho possivelmente um jogador apenas que eu acho que pode valer alguns milhões, mas não será, enquanto que já vemos aí malta que consegue vender jogadores por 1 bilhão. Sim. E depois os campos a 10 também é importante, porque assim, não é só para treinar os nossos jogadores de academia, e depois para quem tem a estratégia de trading e que compra jogadores em início de volume e tudo mais, é importantíssimo, porque a diferença de valor final quando nós vamos fazer a revenda, ou até para usar, de valor final é enorme entre um campo de treinos a 10 e um campo de treinos a 5. Agora, eu sei que há jogadores que até há pouco tempo, não sei se mudaram de opinião, mas pelo que eu ouvi, que não ligam muito a isso. Mas isso depois também são estratégias, cada um tem a sua estratégia de jogo. Mas a mim por exemplo, dá-me gozo estar a olhar para um jogador da formação e vê-lo subir, e isso sem a academia a 10 e o campo de treinos a 10 é impossível. Sim, eu sou da mesma opinião. Eu também foquei-me basicamente em pôr a academia e campo de treinos a nível 10. Pensei que tivesse sido um pouco cético em relação a isso, por isso é que quis introduzir o tema, mas está esclarecido. Permite-me só uma parte, Força. que também foi algo que me disseram e faz todo sentido, que é evoluir sempre primeiro, ou seja, em paralelo, mas sempre um pouco mais. O campo de treinos sempre mais um nível, 2 níveis talvez, acima da academia. Porque ter uma academia muito alta e sacar um bom jogador e depois não ter campo de treinos para lhe dar para fazer subir, não é? E para fazer ganhar valor, também tem nada certo. Ou seja, isso são duas infraestruturas que andam muito em paralelo. Sim, também me já chegou essa informação vindo de muitos users. Ainda bem que a puseste. E de facto vê-se por aí muitas vezes jogadores treinadores que tiram jogadores com muito potencial das academias, até e depois são obrigados a pô-los à venda, precisamente pelo facto de não ter o campo de treinos evoluído, e de forma a não estragar o jogador ali, ainda fazer alguns milhões nele. É isso. E vamos ao segundo tema? Ou tens mais alguma coisa a acrescentar? Queria só acrescentar, depois nós acabámos por não finalizar. Portanto, eu estou na segunda liga, mas já repararam, eu tenho um ponto. Portanto, e eu mudei completamente a minha estratégia, vendi a minha equipa toda a equipa, só tenho salvo erro, um Tuga, que estou a tentar vendê-lo acima da gente, ainda não consegui, mas pronto, vendi a equipa toda, ou seja, porque voltei atrás completamente, voltei a que já estava a fazer a meio da época passada e ainda mais, e isso então se calhar no próximo tema pode ser abordado. É só para saberem, ou seja, que eu não fiz contratações acima, nem forcei a equipa, cheguei à conclusão que a segunda liga neste momento não é o meu lugar, não é o lugar para um clube que tem 5 épocas, que tem 7 meses ou 8 de TM. Sim, se calhar é um passo atrás que estás a dar para depois dar os dois à frente, não é? A ideia é essa. Claro que é sempre chato nós estarmos a olhar para aqui e é assim, quantos é que eu perdi? 5, 6? Mas o jogo é mesmo assim e pronto. Sim. Vamos então ao segundo tema. Vou pegar então na questão do trading que falámos agora. E eu reparo que, como tu falaste, nas tuas contratações tentas sempre, no mínimo, não perder dinheiro no jogador, ou, se possível, claro, lucrar. E eu gostava de saber a tua política de mercado, que já nos foste dando, mas um bocado mais detalhada, o que é que tu procuras no jogador e preços. Isto sem revelar, se calhar, segredos que não queres revelar. Mas antes disso, eu se calhar também dava aqui uma pequena dica de trading ao pessoal, um truque que eu utilizo para o pessoal que quer
que quer fazer trading e é novo, ainda não sabe, certamente as carcaças velhas do jogo fazem isto e fazem muito mais coisas que nós não sabemos e fazem as suas análises como nós ainda não conseguimos. Mas para o pessoal que tem pouco dinheiro e não tem olheiros e quer fazer trading, vou deixar um pequeno truque. Isto, claro, se estiverem no campo de treinos a nível, como nós estivemos a falar, a níveis elevados, 8, 9, 10, no mínimo, que é bom à transfer list, pegam num jogador novo e há um truque que é, por exemplo, no mercado, os jogadores estão divididos em nome, idade, posição, avaliação, ASI e tempo restante, etc. Se tu vis a ASI do jogador, por exemplo, uma terça-feira, a ASI que está no mercado, num jogador, imagina, é 20. Se tu meteres o rato sobre o jogador, vai-te dar a ASI pós-treino. Isto para quem não quer estar a ver o TI através do R5 de cada jogador. Se vis que é uma ASI pós-treino aceitável, quer dizer que esse jogador ainda está em bloom, ou seja, esse jogador vai estar lucro. Uma coisa que é preciso também vai estar lucro, atenção, se estiver a preço da gente. Isso é preciso verificar, se está a preço da gente, ou menos ou mais um pouco, é preciso verificar através do R5. E há outra coisa que nisto também é preciso verificar, que é a idade do jogador, ver que ele ainda tenha menos de, por exemplo, menos de 20 anos e 6 meses, que é para aproveitar as 6 semanas em que o jogador é obrigado a estar no teu clube, aproveitá-la para evoluir o preço da gente desse jogador. E é uma pequena dica que eu achei por bem dar. Agora, claro que se forem ver um jogador assim e for a minha equipa que está a licitar, deixem esse jogador em paz. Não, estou a brincar. Espremam umas coroas. Prozinhos, ainda te lembras da questão que eu coloquei ou queres que eu... Lembro. E permite-me te corrigir. Força. Não concordo contigo porque eu já tetei que o aumento do HC, e esse truque que tu usas eu também uso, mas não para o HC. Porque eu já tetei jogadores que efetivamente aumentaram de forma relativa ao HC, mas o valor comercial dele não aumentou o suficiente para ser uma contratação viável, entendes? Ou seja, sim, vamos supor que ele subiu assim, efetivamente. Até pode estar em bloom. Mas, por exemplo, ele tem um ordenado de 500 mil e ele só sobe 200 mil. Ele sobe, acho que efetivamente sobe o valor, mas o ordenado dele é superior ao que ele está a subir. Ou seja... Percebes? Ou seja, nem sempre o aumento da HC significa que vais ter o lucro. Pode ser um indicador, pode. É sempre um indicador, mas todos eles acabam por subir o HC, não é? Pelo menos esses jogadores mais novos, todos eles acabam por subir o HC. E eu tenho essa técnica, mas com o TI. Ou seja, primeiro de tudo, o R5 faz uma diferença brutal e principalmente para o pessoal novo, tem que o ter instalado, porque senão é muito mais difícil tu detectar. Sim, eu vou falar do R5 ainda com outro treinador, okay. Mas sim, fazes por bem realçar isso. Mas uma coisa que o R5 te permite é saber o valor da gente, e isso que tu me falas à terça-feira é válido para terça, quarta e quinta, ou seja, todos os jogadores que foram colocados à venda antes do treino a preço da gente, tu consegues muito facilmente ver, e é muito importante. Eu já tenho feito contratações nesse sentido, até porque as minhas contratações não são muito altas, estão a subir aos poucos, e aí dá para ter uma ideia. Ou seja, o que é que eu faço? Olho para o jogador tem 100 de ordenado, mas eu vi que ele subiu da gente 700, 800, 1000, eu sei que ali por semana, dividindo, multiplicando pelos meses que ainda lhe faltam no volume, que eu vou ter ali uns 700, uns 600, 700, ou seja, sempre a somar para depois quando revender. A minha tática é sempre essa.
Ou então também não preço que tem lá, que é portanto, a média do TI, também vejo às vezes por aí. É um bocado por aí que eu vou. Sim, sim. E esse é um dos truques que eu uso, que é simples e que eu acho que dá resultado para quem não percebe assim muito. Acho que é um truque bom. Deixa-me só interromper-te aqui. Pode. Sim, o que tu disseste está correto. Essa é uma das estratégias, ver o preço da gente, ver quanto subiu a gente e comparar ao ordenado. Há que também ter em conta a taxa de venda, que acho que perdes 10%. É verdade isto, por exemplo, chaves? É verdade. Não é? É verdade. Pronto, perdes 10%, há que ter isto também em conta. Mas, por exemplo, tu, sei lá, disso do ver o ASI, que às vezes não é suficiente para ver o salário, isso também vai de encontro à tua avaliação e ao olho, porque, por exemplo, se um jogador de, vamos falar, 4 da ZI ou 4.000, não sei como é que o pessoal, o que é correto, o que é que tu dizes? 4.000, pronto, é como eu. Já encontrei pessoal a dizer 4, eu também digo 4.000. Mas, por exemplo, um jogador 4.000 da ZI, sei lá, se evoluiu para 4.500, um jogador que muito certamente, espero não estar a dizer nada errado, mas muito certamente vai dar lucro. Agora, claro que se formos um jogador com, sei lá, 18.000 da ZI e essa for a mesma evolução da ZI, 18.000 para 18.500, esse jogador, como tu estás a dizer, não vai dar lucro, porque o preço da gente não vai subir o suficiente para pagar o salário. E aí é que tem que entrar um bocado do nosso olho. Agora, se vimos que evoluiu de, sei lá, 18.000 para 19.800, ou isto uma estimativa assim de cabeça, acho que é um jogador que também pode vir a dar lucro, e esse cálculo tem que ser feito. Claro que não pode ser só notar que subiu a ZI, é preciso fazer uma relação entre a ZI que subiu e a ZI atual. E claro, considerar o salário e as taxas. Sim, é assim, entendi, mas eu, como te disse que detetei num ano outro jogador isso, ou seja, eu não me foco, até porque lá está, como tenho o R5 e como ele me diz o valor da gente e tudo mais, eu foco-me mais e só na parte do agente. Quanto é que ele valia, quanto é que ele vale, e por quanto é que eu eventualmente o posso vender no final do volume. Se calhar também, porque ainda não percebo muito as subidas da ASI, também não quero estar muito a olhar para essa parte, porque a subida da ASI, a subida da ASI e do valor, são tantas variáveis e que é complicado, porque, por exemplo, um jogador até pode estar em Bloom, mas se o potencial dele for baixo, nós pensamos que estamos ali a comprar uma pérola que nos vai dar um lucro enorme e ele não sobe praticamente nada. Também anda em paralelo, ou seja, o potencial do jogador é muito importante para um jogador em Bloom, porque um jogador em Bloom que tenha um potencial 18, 19 ou 20 vai ter uma explosão enorme em relação a um jogador que tenha um potencial de 13 ou de 14. E eu já contratei jogadores em Bloom e vendi-os no final do Bloom e praticamente não ganhei nada, ou seja, o jogador não esteve ali. Isso é da minha experiência, da minha experiência de contratação. Posso estar errado, mas para isso é que também serve estes vídeos, depois a malta, nos comentários, se houver alguma coisa que eles tenham a corrigir, eles corrigem. Claro. Depois tem também outros dois pontos a nível de contratação. Nós estávamos a focar aqui no volume. Sim. Há também outra tática, que a maior parte do pessoal conhece, que é detectar jogadores abaixo do preço da gente, fazer as continhas todas das 6 semanas de salário e poder revendê-lo ainda com lucro. Eventualmente até comprá-lo abaixo do preço da gente, colocá-lo a jogar na equipa e vendê-lo. Ou seja, estamos a usar um jogador que nos vai dar lucro certo,
porque nós compramos abaixo da gente e que ainda temos a benesse de jogar na nossa equipa, que é muito bom. E isso é uma tática muito importante para a malta mais nova, que é tentar colocar jogadores na equipa que se paguem eles próprios, pelo menos que se paguem eles próprios. Entendes? Sim. Ou seja, em vez de estar, se calhar, a gastar num bom jogador, tudo bem, 30, 40, 50 milhões, não sei, se calhar procurar ali um que ele vale 30, mas a gente até compra ali por 25, ele tem um ordenado ali de 700, a gente faz as contas, vai mais ou menos para os 30, usa 6 semanas, vende, vai à procura de outro, coloca na mesma posição e andar assim, pelo menos numa fase inicial, ter sempre esses jogadores na equipa principal, mas que nós já sabemos que é para revender e não apenas estar ali, ou seja, serem um bocadinho mais caros, estar a gastar o ordenado e que se calhar mais tarde ainda vamos perder dinheiro, ou seja, é tudo despesa e nesse aspecto é importante isso do abaixo de preço da gente, tirando Sim, quanto também diz. Não, ia dizer que exato, essa também foi uma das coisas que o Maria da Fonte apontou da última vez e eu já direcionei os esforços das minhas contratações para ir de contra essa medida que acho que é das mais importantes e até deixa aqui a questão se aproveitar um bom eu não sei se tu vais esclarecer isto ou estou a deixar a questão para o pessoal, sei lá, nos comentários se quiser debater ou assim, ou tu se quiseres debater comigo também, podemos não ter a opinião mais científica acerca disto, mas é se, por exemplo, um pós-volume, tu compras um jogador, sei lá, o agente dele é 30 milhões, mas achas que é um bom jogador, que vai ter um pós-volume, sei lá, não estou a dizer fabuloso, mas que vai evoluir ali uma skill importante a outra, ou vais dar um jogador relativamente novo que já acabou o volume e vais-lhe dar mais um pouco de rotina para ele aos 25 anos estar mais apetecível. Se achas que também comprar esses jogadores em pós-volume, se calhar um pouco acima do preço do agente, onde 20 milhões comprados a 25, a 30, achas que é possível depois pegar nesses jogadores e com pós-volume, com a rotina de idade, conseguires mais tarde de 3, 4 épocas vender esse jogador bem acima do preço do agente e se calhar até perto do máximo do seu valor de mercado? Eu acho que sim, aliás, acho que sim, e eu tinha aqui os 3 pontos das transferências, os 2 primeiros que já falei e agora a abordar o terceiro, que tem um bocado a ver com isso, que é, neste caso, o que eu tinha a falar é a minha procura também por jogadores, pode ser em pós-volume, aí já não ligo tanto, ou seja, jogadores que sejam 3 estrelas e meia, quase ali a passar para 4, ou seja, mais um treino ou assim, ou de 4 a passar para 4 e meia, e vem um bocado em encontro ao que tu dizes, porque é assim, às vezes é um bocado, o mercado é muito complicado, às vezes é uma questão de qualidade, sem dúvida, mas muitas vezes também é uma questão de sorte, porque há sempre alguém que vai lá e faz um bid, como há outros jogadores que às vezes estão ali no mercado, voltam para o mercado e simplesmente ninguém lhes pega. E eu acho que no mercado interessa muitas estrelas para muita gente, principalmente para a malta que não está tão habituada com isto, mas se calhar também é essa malta, para estes negócios que nós ainda fazemos, somos mais pequenitos, ali até 50, 60, 70 milhões, se calhar até essa malta que vai lá virar, porque o jogador de 4 estrelas e meia e diz, olha este, é jeitoso. Porque, não é, os tubarões vão esses jogadores se efetivamente virem que têm ali uma oportunidade de negócio ou algo mais. Porque de resto os jogadores efetivamente de qualidade superior, que não é para nós, também têm um mercado totalmente diferente e uns jogadores totalmente diferentes a efetuar essa procura. Eu tenho experiência de comprar jogadores
Portanto, a minha compra mais cara, salvo erro, foi 55 milhões. E passado 6 semanas, ele era meu titular, até era um guarda-redes, salvo erro. Passado 6 semanas, comecei a colocá-lo no mercado a 100 milhões. Ele era titular, estava ali na equipa a jogar. E a primeira vez que eu o pus, ele foi logo vendido por 101 ou 104. E eu nem tinha mais nenhum guarda-redes, depois tive que ir ao mercado à rasca. Mas eu prefiro assim, eu prefiro pôr à venda nesta fase, porque eu, como nesta fase a nível competitivo não tenho problemas, prefiro pôr à venda e comprar depois. E eu acho que sim, e depois acho que é um bocado o olho, tu também depende do jogador que estás a comprar, porque tu vais comprar um DC, mesmo um pós-volume, mas vais comprar um DC que tem um 18 de desarme, um 18 de marcação, tem ali umas boas skills físicas e tudo mais. Mesmo que ele não tenha um acho sim muito grande, mas mas se as main skills estiverem bem evoluídas, quase certeza, e se tu vês que o valor é justo, não é? E quase certeza que tu vais conseguir revendê-lo por mais um pouco, percebes? E depois também, isso que tu me falavas do pós-volume, e todos os jogadores fazem uma evolução de pós-volume. Uns mais que outros, por isso é que existe, penso eu, por isso é que existe aquilo dos picos. Porque os picos, eles não são todos atingidos até ao final do volume. Eles vão evoluindo até certa idade. Não consigo precisar até que certa idade. Sim, mas eles por vezes nem chegam, quer dizer, por vezes, muitas vezes nem chegam a atingir a totalidade dos picos dele. Por vezes não, mas é assim, isso lá está. Isso já é algo que eu ainda não entendo bem. É assim, eu já consegui entender os picos, já consegui fazer as contas para perceber o que significa cada coisa e não sei o quê. Mas ainda há coisas, e pelo que eu leio também, mesmo a malta mais experiente, às vezes conta com cão e sai gato. Portanto, não é uma ciência exata, mas eu acho que é interessante também não ser uma ciência exata, porque eu acho que se procura também um bocado de realidade, e também na realidade do futebol, às vezes um que parece ser um grande jogador não será. E como tal, acho que isso é igual para aqui. E eu queria só dar aqui aproveitar, só para o pessoal perceber. Eu na época passada, porque assim, o trading, nós temos de ser bastante ativos. Eu acho que temos de ser bastante ativos no jogo para conseguir fazer um bom trading e tentar ganhar o máximo de dinheiro possível, o mais rápido possível lá. Porque se um jogador não for muito ativo numa fase inicial, claro que vai demorar muito mais tempo. E eu, a época passada, eu estive a ver e fiz em compras 725 milhões e vendi e fiz em vendas 1 bilhão. Ou seja, tive um lucro de 275 milhões. Eu, fazendo a comparação, por exemplo, eu coloquei aqui o Sony, porque eu sei que ele é uma pessoa bastante ativa e agressiva no mercado, no bom sentido, claro. Ele comprou em jogadores 2,7 bilhões e vendeu, e em vendas fez 3,5, ou seja, teve um lucro de 800 milhões. Eu sou um jogador que está na minha divisão, mas lá está, tem mais anos disto do que eu, ou seja, tem uma evolução totalmente diferente e um conhecimento totalmente diferente. Coloquei também aqui, só para teres uma ideia, porque depois cada jogador tem a sua forma de jogar. Coloquei também aqui a Maria da Fonte da primeira divisão pela época passada, ou seja, estou a falar da época 62. Em compras gastou 1,6 bilhões e em vendas 2 bilhões, ou seja, teve um lucro de 400 milhões. Se reparares aqui, o meu lucro é 275 milhões. Maria da Fonte, claro que isto pode variar de época para época, como é claro. Às vezes depende, basta vender um super jogador por 1 milhão, por 1 bilhão ou assim e pronto.
Mas se reparares, 275 milhões que eu fiz, 400 o Maria da Fonte, 800 milhões o Sony, estamos a falar de umas diferenças enormes, percebes? Mas que ainda assim, 275 milhões é muito, percebes? Faz muita diferença. E numa fase em que estamos constantemente a evoluir edifícios, as infraestruturas e mesmo o estádio, que não fica barato, este dinheiro faz uma diferença enorme para a evolução do clube, ser mais rápido. Sim, totalmente. Só de realçar que é esse lucro que tu dizes, também tens que não esquecer de tirar os salários das taxas, que é para... Tem que tirar o 10%, exatamente. Sim. Porque, sim, era isso para quem sei lá, os mais novos a ouvir isso, não pensar que é isso tudo, é isso, dá muito dinheiro, mas não me esquecer de tirar isso também. Sim, não esquecer dos 10%. Exato. Agora, passando ao nosso último tópico. Bruzinhos, queria saber quais vão ser as tuas estratégias para o futuro, para continuares a desenvolver o teu clube, para alcançar os teus objetivos, e também se nos quiseres dar uma ideia de quais são os objetivos principais que tu queres alcançar no jogo, estás à vontade. Opa, o meu objetivo final, sempre o disse, é ganhar a Superliga, óbvio, senão não estava aqui. Só que eu sei que esse objetivo é um objetivo que vai demorar anos, quase certeza. E quando eu digo anos, não é épocas, é anos de jogo. Não sei, 4 anos, 5, 6, nunca se sabe. Esse é o meu objetivo final. O meu objetivo atual é acabar as infraestruturas, continuar o trading, portanto, continuar a fazer o que eu tenho feito, porque da época passada para esta época, ou seja, o valor dos jogadores que eu começo a contratar começa a ser um bocadinho superior ao que eventualmente pode aí começar a dar umas diferenças de lucro também mais acentuadas, ou seja, se comprares um jogador que vale 5 milhões no início do volume e vais vendê-lo no início, ou a meio, ou até numa temporada e vais vendê-lo por 10, se calhar compras e tens 5 milhões de lucro, se calhar compras um de 10 e vais vendê-lo por 20 e tens 10. Sinto também que aos bocadinhos vou melhorando esse aspecto na qualidade dos jogadores. Portanto, continuar assim, ir aumentando gradualmente a qualidade dos jogadores que compro e vendo. Lá está, para otimizar os ganhos e melhorar a sustentabilidade financeira do clube. O meu objetivo, o próximo passo será, talvez daqui por 2 anos, e quando falo em anos, não quero dizer que seja antes, se calhar posso estar a ser pessimista ou se calhar até muito otimista, não sei, daqui por 2 anos, ou seja, daqui por umas 8 épocas, estar efetivamente numa segunda divisão, mas com uma estrutura que me permita me manter lá e eventualmente, com um pouco de sorte, subir a uma primeira divisão. Óbvio que seria sempre uma subida de primeira divisão, seria sempre um vai e volta, não é? Porque neste momento vê-se a qualidade das equipas da primeira divisão e apesar das equipas da segunda divisão terem muita qualidade em relação a uma qualidade enorme e superior em relação às equipas da CNS, tirando alguns casos de exceção, nos amplos, a diferença é brutal. E permanecer lá e é assim, e uma coisa importante, rezar
porque isso às vezes pode nos encurtar aqui um bocado o caminho, rezar que a minha academia me produza um ou outro jogador que me possa fazer uma venda fantástica. Porque, repara, se tu tens um jogador que tu consegues, um jogador da academia que tu consegues vender por 600, 700 milhões, só um jogador, isso faz toda a diferença. Ou seja, se calhar dás 2 passos à frente e em relação à tua estratégia, ou seja, avanças um bocadinho, não quer dizer que mudes a tua estratégia, mas avanças logo mais um pouco e podes eventualmente encurtar esse prazo. Isso é uma questão de sorte. Portanto, estás a dizer que se sai uma truta na academia, tu vais optar por vendê-la ao invés de mantê-la como o teu star player, digamos assim? Inicialmente sim, porque assim, a minha equipa como está e estará nas próximas épocas, de nada me serve ter um jogador de classe mundial que está ali, se calhar, a jogar com outros jogadores de classe mediana, e eu estou a perder a oportunidade de poder vendê-lo por valores que me permitam abordar outras situações, abordar outros jogadores até mais acessíveis e outras situações. Agora, isso nesta fase, porque se há uma coisa que eu gosto, já te disse, é da academia e de ver os jogadores a evoluir. E eu, quando tiver, se Deus quiser, quando tiver uma equipa efetivamente competitiva e de grande qualidade, aí sim, se formar jogadores ou chamadas trutas, dificilmente, ou só por um valor mesmo elevado, é que os deixaria sair. Agora, numa fase inicial, acho que não justifica um jogador novo ou com pouco tempo de jogo estar, mesmo que tenha o CT10, não justifica ter esse jogador na equipe. Pá, mais vale fazer um bocadinho de publicidade, pá, a malta fala aí, não fala, olha, quanto é que me dão por ele? Pá, arranjar um bom preço de saída para o mercado e depois rezar, porque o mercado é enorme. Nós temos o nosso mercado, os nossos compradores portugueses, e depois também temos os estrangeiros, e os estrangeiros às vezes também vêm aí com força, que eles têm aí um bocado de fetiche pelos jogadores portugueses. Não sei se eles andam a ler o jornal ou não, mas eles andam aí. Sim, Portugueses. Sou da mesma opinião que tu. Eu também vendia as minhas primeiras stars e saíram 2 ou 3 jogadores interessantes. Eu não consigo calcular o que é que eles vão dar, mas sim, a minha estratégia vai ser vender, porque nós, eu, tu e novatos, entenda-se isso por nós, não temos as estruturas para manter esses jogadores neste momento e nem sequer vale a pena. Não é? Não vale mesmo a pena. Não, o que eu acho, por exemplo, eu acho que quando for a altura de eu achar que quero criar uma equipa competitiva, eu acho que eventualmente vai ser de um momento para o outro, ou seja, eu vou tentar juntar o máximo de dinheiro possível e ao comprar eventualmente jogadores novos e de qualidade que me permitam ter algumas épocas de sucesso, eu vou tentar comprá-los todos de uma vez, ou quase todos, para que possa tirar o máximo partido deles todos ao mesmo tempo, porque se nós andamos ali a deambular, agora metemos este que é bom, mas os outros são maus. Quando formos a ver, este que é bom, que até era novo, ou tinha 24 anos, quando formos a ver já tem 28 e ainda só conseguimos colocar mais 3. Andamos sempre, acho eu, andamos sempre ali um bocadinho coxos. Né? Então, se calhar, é continuar, fazer dinheiro e depois, quando sentirmos que efetivamente conseguimos criar uma equipa razoável, podendo, atenção que eu falo em jogadores novos de qualidade, todos de uma vez, é preciso não esquecer que os jogadores novos normalmente não têm rotina, é preciso também rotina. Podemos complementar, lá está, essa rotina, essa menor rotina dos jogadores novos,
fazendo umas contratações, jogadores de qualidade mais velhos, tudo bem, mas que vão aumentar a qualidade dos jogadores mais novos e que têm menos rotina e criar ali um equilíbrio que nos permita ter sucesso a nível desportivo. Sim, e acrescentando também essas tuas palavras, eu até pensei que era disso que ias falar, mas é possível ter na equipa, eu não sei bem como é que isto funciona a 100%, por exemplo, não sei, eu já vou dizer a parte que eu não percebo. É possível ter na equipa por setor um jogador um pouco menos rotinado, porque vai haver a partilha de rotina por secção, ou seja, se puseres no meio campo um jogador menos rotinado um pouco, ele não vai, não vai sentir muito problema, porque vai ter outro jogador mais rotinado vai partilhar a rotina. Só há uma coisa aqui que eu não percebo, se calhar tu não vais saber responder, mas fica aqui para, sei lá, para quando eu falar com outra pessoa ou se alguém nos comentários responder, que é a questão, por exemplo, um jogador, acho que a partilha da rotina é 25%, se não estou em erro. Um jogador, sei lá, vamos supor isto. O jogador é um caso muito raro de acontecer, mas supondo que o jogador com menos rotina do teu meio campo tem 21 de rotina, e o jogador com mais rotina do meio campo tem 25, a partilha de rotina de 25% é 5? É 5? 25% de 25? 6? É assim, eu acho que o outro jogador, completando, o outro jogador vai passar a rotina desse jogador. É uma questão um pouco ilógica e que eu não tenho a certeza como é que isso é ainda. É assim, eu sei que jogadores com mais rotina, por secções, exatamente, ou seja, a parte do ataque, do meio campo, da defesa, que partilham rotina com os mais novos, ou seja, com os que têm menos rotina. Se tu tivesse um jogador com menos rotina no meio campo, não se vai sentir grande diferença, porque ele efetivamente, pelo que eu já ouvi, vai ter a partilha da rotina dos mais rotinados, dos outros que estão a jogar nessa linha. Em relação a esses a dois jogadores no meio campo, claro que ainda há outros, mas pronto, falas-me em dois, faz conta que são dois avançados, né? E um tem 25, outro 22. Sinceramente não sei dizer sobre 25. Sei que se um tiver 60 e o outro tiver 10, aí o que tem 10 de rotina vai receber um incremento grande. Não sei também se é os 25%. Também não sei. Foi uma ideia por alto que eu tinha, não tenho certeza absoluta, mas sim, vamos pegar nesse número. Mas sei que não é grave de todo, tenho ideia, colocar um jogador, eventualmente até por secção de defesa, meio campo, ataque menos rotinado, se tiver jogadores ao lado deles que efetivamente tenham muita rotina. E depois é um bocado de sorte, a rotina funciona, tudo bem. Mas às vezes tu tens jogadores que têm pouca rotina, mas também marcam golos, e o guarda-redes que sofrem poucos golos. Faz diferença, faz, mas isso também faz tudo parte das variáveis do jogo. E como tu reparas, as pessoas às vezes queixam-se que o jogo às vezes não faz sentido. Mas é importante a rotina, porque ter uma equipa toda ela. Aliás, a minha primeira passagem no CNS, eu tinha uma boa equipa, mas não estava rotinada. E então fiquei cá em baixo na tabela. Porquê? Porque não estava rotinado. E eu aí percebi que efetivamente a rotina fazia... Porque uma coisa é teres um ou outro sem rotina, outra coisa é teres a equipa toda. Sim. Faz diferença, faz. Pronto, Prozinhos, vamos ficar por aqui. Gostei muito de falar contigo. Legalmente. Não me desligues a chamada, porque senão eu perco isto tudo. Está bem, não te preocupes. Olha uma coisa, para finalizar, não sei se tu tens uma shortlist ou se tens assim, ou não tens shortlist, mas tens assim algum jogador que tu gostes particularmente, sei lá, já um jogador formado que gostes, ou um miúdo que achas que vai dar alguma coisa, isto sem revelar os teus segredos e obviamente isto sem ser um jogador teu. Neste momento não. Digo porquê? Porque jogadores que eventualmente estejam aí de grande qualidade, para já não tinha potencial para contratar. Ainda ontem, não sei se reparaste, né, que saiu um guarda-redes por 1 bilhão, que começou agora a explodir. Ou seja, eu neste momento tenho 5 milhões.
Sim, mas eu não estou a dizer que para tu comprar, estou a dizer um que tu gostes. Não, sinceramente, não, neste momento não procuro. Neste momento eu foco mesmo exclusivamente em números, ou seja, em números de lucro. Não me foco em nenhum jogador da academia de outro clube. Já me aconteceu de ir a outros clubes procurar jogadores diretamente, já. Mas tomar atenção a jogadores da academia para um futuro e tudo mais, não. Neste momento ainda não. E de jogadores formados da primeira divisão, assim. Os jogadores da primeira divisão, eles fazem isso. Portanto, não, eu estou a falar dos jogadores de campo, os jogadores mesmo. Não os treinadores. Se algum jogador de alguma equipa da primeira divisão que tu gostes particularmente, não sei se tu procuras ver assim. Mas para contratar? Não, só que tu gostes, apenas que gostes. Gosto do ketchup, do Viveiros. Viveiros? Do Oliveira. Sim, o Viveiros. É o melhor marcador da primeira liga. Eles estavam a falar mal do homem, pá, e o homem nervoso. E agora só quer. Pronto, Prozinhos, muito obrigado. Gostei muito de falar contigo. Principalmente porque somos dois jogadores no mesmo, quase na mesma evolução, no mesmo tempo de jogo. Reparei que as nossas estratégias são muito similares em algumas coisas. Não sei se é melhor, isso não sei. Sei que sim, revejo-me em muitas coisas que tu disseste. E vamos ficar por aqui hoje. Agradeço-te e gostei muito de falar contigo. Tá, obrigado, um abraço e abraço ao pessoal lá em casa. Desculpem lá esta seca, que eu não sei quanto tempo foi, mas deve ter sido um tempinho valente. 52 minutos ia contar. E eu às vezes começo a falar e começo a divagar. Falo. Já vi que vocês são todos assim. O Maria também. Um abraço. Abraço.